A paz do Senhor, amados, com alegria que eu retorno ao nosso canal para mais uma ministração da palavra de Deus. Eu gostaria que você lesse comigo aí no livro de 1 Reis, capítulo 21, vamos ler a partir do 16. Diz assim: Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Far-lhe-ás dizendo: Assim diz o Senhor: Mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-á mais: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porque já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Então vamos aqui para o versículo 27 agora. Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tesbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Queridos, a mensagem hoje tem um tema. E o tema que eu quero que você memorize é: eu vou proteger e tomar posse da herança do meu pai. E por favor, leia todo, para você ver aqui realmente entender mais do texto. Leia 1 Reis, capítulo 21, todo. A mensagem vem nos dizer que Nabote tinha uma vinha ao lado do palácio do rei Acabe. E Acabe, ele deseja essa vinha. E ele vai tentar negociar. O rei chega a Nabote e diz mesmo que ele teria vinha até melhor do que esta para negociar. E Nabote firmemente responde: Livra-me o Senhor, que eu te dê a herança dos meus pais. Então, queridos, o porquê Nabote, tinha essa firmeza? Porque estava numa lei mosaica, a lei de Moisés, e era uma ordenança de Deus. Ele estava firme ali, a ordenança de Deus, que a herança ficaria para sempre na mesma família. Então, Nabote simplesmente estava protegendo, ou seja, estava defendendo a ordem do Senhor. E Acabe vai para sua casa bastante desgostoso, Ele deita e não come, e sua esposa Jezabel chega lá e diz: Por que estás assim? E ele responde: É porque Nabote não quer me vender a vinha. E Jezabel fica indignada e diz: Reinas tu em Israel? Pois levanta-te e come, porque eu vou te dar essa vinha. Ou seja, Jezabel, ela não via nenhum problema, ela ia tramar e ela não via nenhum problema em fazer algo para prejudicar Nabote. Ela via mesmo que Acabe era o rei, que Acabe deveria reinar e como rei ele teria posse de tudo o que ele quisesse. Então Jezabel envia cartas aos nobres e anciãos que residiam com Nabote, envia cartas apregoando logo um jejum. Vamos ver aí que o nome de Deus logo é mencionado, pede para apregoar o jejum, para que se trouxesse também Nabote um lugar de destaque na frente do povo e que
colocassem contra ele 2 testemunhas malignas, ou seja, já se viu aí na Bíblia mesmo, diz que não seriam quaisquer testemunhas, seriam testemunhas malignas. Forte isso, né, gente? Então, as testemunhas seriam malignas que iam depor que Nabote tinha blasfemado contra a lei do seu Deus e blasfemado também contra o rei, e por isso, né, seria apedrejado. E assim, tudo foi feito e ocorreu tudo bem, tudo certo, e Nabote foi apedrejado. Então, né, o povo ali não tinha, o povo que estava naquele lugar não tinha consciência de justiça, onde a palavra de Deus diz que importa mais obedecer a Deus do que a homens. Então, não tinha essa consciência de justiça diante de Deus. E apedrejam um inocente, mesmo sabendo que seria, né, um pedido injusto, que Jezabel mandou cartas, mas usou o nome do rei, também o selo do rei, para dizer que era o rei mandando, mas as cartas eram de Jezabel, e injustiçadamente, apedrejam Nabote, que estava simplesmente defendendo a ordenança do Senhor. Vemos que Nabote enfrenta até o rei para defender a sua herança, porque era uma ordenança de Deus, segundo a lei mosaica. E, queridos, essa triste história, né, num mundo de um evangelho triunfalista, que a Bíblia não nos mostra tal, então não nos mostra. Quero deixar claro que a Bíblia não vai nos mostrar esse evangelho triunfalista terreno, né? Vamos ver que nós teremos sim, o nosso evangelho é triunfalista, né? Se olharmos para as coisas dos céus. Então, mas quanto à terra, onde muitos aí dizem, vem para Jesus que você vai dar, você vai receber mais do que você tem e tal. Esse evangelho todo pobre que está sendo pregado aí, o evangelho da prosperidade, né? Um evangelho só de triunfo, a Bíblia não em momento nenhum. Nós vamos ver, nós vamos meditar na palavra de Deus, e quem lê a Bíblia sabe que aqui na terra nós não viveremos um evangelho triunfalista muitas vezes. Então tudo ocorre na vida de Nabote, inocentemente. Nabote é morto, e lá também em 2 Reis 9:26 vai dizer que não só Nabote, mas também os seus filhos foram apedrejados, né? E nessa história, queridos, muitos podem perguntar: onde está Deus? Onde está Deus? Por quê? Porque estava ali, devido à maldade humana, uma pessoa inocente, servindo ao Senhor e morrendo ali. Onde estava Deus diante de tudo isso? E o silêncio do Senhor, neste momento, incomoda. O silêncio, ouvir tudo aquilo, ser humilhado, ser morto, ser apedrejado, aquela situação toda, e muitas vezes não ter nem como se defender, né? E onde estava Deus? Eu te digo que estava assistindo tudo, e ainda está Deus no versículo que diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então aí estava Deus, né? Deus viu toda essa cena. E como ficou isso aqui? Provavelmente como seria hoje, né? Hoje seria o seguinte: o que se propagaria é que Nabote morreu porque blasfemou contra a lei de Deus, blasfemou contra o rei, e é a lei da semeadura.
a famosa lei da semeadura, né, que a gente muitas vezes escuta. E eu gostaria de dizer como é a lei da semeadura para o cristão. Então, queridos, a lei da semeadura nós temos duas. Nós temos a lei da semeadura humana e a lei da semeadura de Deus. E quanto a essa lei da semeadura, qual era a verdadeira semeadura de Nabote? O zelo, a proteção pelas coisas do pai. E como os homens viram, eu já falei, e Jesus não nos engana em relação à lei da semeadura humana. O Senhor Jesus, amados, ele já nos chama para o Evangelho, e aí por isso que muitos vão dizer que a mensagem da cruz é loucura, né? A Bíblia nos diz, a mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo, mas para os que estão sendo salvos é o poder de Deus. Porque é preciso entender que Jesus não nos engana quando ele diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas o que perseverar até o fim será salvo. Então a lei da semeadura do cristão é essa: é ser perseguido, é ser odiado, né, por todos. Por quê? Por amor do nome dele. Jesus também nos disse que nós seríamos bem-aventurados, povo de Deus, né? Um povo bem-aventurado, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O Senhor Jesus também nos deixou claro que diz que se chamaram de Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Né? Jesus muitas vezes foi chamado de demônios, quanto mais nós. Né, queridos? Então, não é um reino de facilidade. Se você for ler a palavra de Deus, eu quero falar porque tem muitos cristãos se sentindo injustiçados, já passaram por quantos momentos e enfrentando assim esse silêncio de Deus, esse silêncio que incomoda, né? O silêncio de Deus muitas vezes é incômodo para nós, porque quando você enfrenta alguma injustiça, você quer mesmo o agir do Senhor. Você quer ver Deus, não é? Deus está ao seu favor. O que dizer da igreja perseguida, como nós estamos vendo? Quantos morrendo? Mas eu quero dizer que a lei da semeadura, nós podemos ver aí na vida dos apóstolos, né? André, ele foi crucificado numa cruz em forma de X, amarrado para que se demorasse mais a morte. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Essa era porque não se achava digno de ser crucificado igual ao nosso Cristo. E Bartolomeu, queridos, como é que Bartolomeu ele foi esfolado? Foi esfolado, depois crucificado, né? Nós vemos e todos os demais discípulos morreram, menos João, né? João morre de morte natural 100 anos de idade, mas nós vemos aí mortes trágicas aos olhos humanos, porque eu te digo que o Senhor não está nem um pouco preocupado como é que você vai morrer, né? Então, temos aí os profetas que morreram, temos também os heróis da fé. Temos um livro sobre os heróis da fé, que é maravilhoso esse livro. Baixe aí na sua internet e comece a ler este livro. Você vai ver que a vida, né, dos que semearam a palavra de Deus não foi fácil, foi uma vida de perseguição. E assim nós vemos aqui também nessa história. Mas o bom é que o Senhor Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito. Então, queridos, o Senhor nos dá palavras de ânimos, que Ele nos prepara, Ele nos diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
né? Eu venci o mundo. O que dizer de Paulo? Quantas prisões, quantas chibatadas por amor do evangelho, mas estava ali dizendo que essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar à glória que há de ser revelada. Isso tem peso de glória, né? Que nós não podemos nos ater às coisas que nós vemos, mas às coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Então, né, os homens de Deus tinham esse foco que a igreja hoje não pode perder. A igreja do Senhor não pode perder o foco da visão celestial. Então, nós vemos aí injustiças acontecendo e o Senhor, né, sem manifestação do Senhor, mas saiba que Deus está vendo tudo. E muitos cristãos já estão murmurando, e eu não quero que você murmure sobre isso, porque o Senhor não nos deixa enganado e o Senhor nos dá uma palavra maravilhosa, né? Tá lá em Malaquias, que eu vou ler, é muito tremenda essa palavra aqui, em Malaquias 3, capítulo, a partir do versículo 13. Capítulo 3, versículo a partir do 13, diz o seguinte: aqui é o Senhor falando, né? Que muitas vezes há murmuração quanto a isso. Ah, porque o ímpio prospera, porque o justo não, porque essa injustiça toda, né? Porque muitas vezes nós crentes, muitas vezes nós temos reclamado e vendo Deus, o Senhor está vendo. E Ele está vendo mesmo tudo. Mas, olha o que o Senhor diz: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nos reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, queridos, não murmure, porque há um memorial escrito diante de Deus. E haverá um dia em que essa diferença será bem nítida entre o justo e o injusto, entre o que está servindo a Deus e o que não está servindo a Deus. Então, eu gostaria de dizer a você, né, que vale a pena servir a Deus, vale a pena servir a Deus em meio a quantas dificuldades, e que o Senhor Jesus, ele não nos engana. E outra coisa, é a Bíblia quem diz: se nós esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Vale a pena. Muitas vezes você pode achar que o Senhor está em silêncio, está demorando, mas olha a segunda parte aqui da palavra de Deus, né, sobre a que eu li, que quando Acabe soube que Nabote era morto, ele levantou-se e foi tomar posse da vinha de Nabote. Mas neste momento, queridos, neste momento, na hora de tomar posse na herança, vem a intervenção do Senhor. Aí o Senhor quebra todo o silêncio. E eu gostaria de dizer para você que na hora da tua herança tem a intervenção divina, tem a intervenção de Deus.
Aí já vai entrar a lei da semeadura do Senhor, que diz o seguinte: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá, ceifará, né? E os que semeiam para o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Nossa vida aqui é rápida, é um vapor. Seja firme. Faça como Nabote, seja firme. Firme para defender aquilo que é do Pai. Seja firme. Defenda. Deus tem uma herança para você. E na hora da posse da herança, a intervenção é somente de Deus. E aí, quando Deus disse, não é, a Elias, desce para encontrar com Nabote, falou onde Nabote estava, falou exatamente o lugar que Nabote tinha descido para tomar posse, né, daquela vinha. Acabe tinha descido para tomar posse da vinha de Nabote. A palavra de Deus chegou até Elias e ali chega e o Senhor mandou dizer: mataste e ainda por cima tomaste a herança? O que era que Elias estava dizendo da parte do Senhor? Duas verdades. Mataste e ainda por cima tomaste a herança. Duas verdades. Mas como é que Acabe retribui essa palavra do Senhor? Acabe, ele retribui assim: já me achaste inimigo meu? Chama de inimigo. Por quê? Porque quem está na mentira não suporta a verdade. Mas, queridos, Elias ali responde: achei-te porque já te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. E outra sentença do Senhor foi que no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Ou aqui é uma questão da justiça de Deus, né? Quer dizer, onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberia o do rei. Na visão humana, nós sabemos que o rei merece um lugar de destaque. Mas na visão de Deus, Deus vê o que é isso quando ele diz o mesmo lugar. Questão de justiça. E eu quero falar para você que o teu Deus é justo. Isso era, a justiça de Deus era no mesmo lugar. Então, isso estava se tratando da justiça de Deus. Ó, queridos, mas tendo ouvido essas palavras, né? Você pode ler aí todo o capítulo 21 de 1 Reis. Então Acabe rasga suas vestes, cobre de pano de saco o seu corpo, jejuou, dormia em pano de saco e andava cabisbaixo. Então o Senhor logo apareceu. Ou seja, amados, ele fez isso agora diante do Senhor. E eu quero dizer, por mais que a pessoa seja arrogante, por mais que a pessoa seja, não é complicado, arrogante, não quer se prostrar diante do Senhor, ninguém resiste à palavra. E se Deus te deu uma palavra, use a palavra de Deus, porque essa palavra ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus, assim, tem... Como estava se comportando Acabe? Todo soberbo, né? Já me achaste inimigo meu. Mas depois das palavras do Senhor, como é que ele faz? Ele jejua, ele agora anda cabisbaixo e anda mesmo se humilhando. É tanto que o Senhor diz: não viste que Acabe se humilha perante mim? Ele agora anda se humilhando perante o Senhor. Então Deus diz o seguinte: visto que se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho eu trarei sobre esta casa. O que é isso? Essa palavra de Deus.
é misericórdia, né? O Senhor, ele é um Deus de misericórdia. Então, queridos, Deus é Deus de misericórdia. Então, eu quero falar que Deus tem uma herança para você. Fique firme. Eu sei que não importa hoje, né, se você tem um cargo na igreja, se você não tem, não importa se você é bispo, SD, é pastor, é presbítero, é diácono, é líder ou é ovelha, não importa. Eu sei que se você é um servo de Deus, você tem passado muitas injustiças, né? E esta palavra vem para que você não questione, porque tem herança de Deus para você. E no momento da herança, a intervenção é somente divina. Tem a herança do Senhor. Olha o que o Senhor vem dizer, né? Vinde benditos de meu Pai, receber por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E é algo lindo, amados, é algo extraordinário, é algo perfeito, é algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então fique firme, mas é firme até o fim, porque mesmo sendo odiado por causa do nome do Senhor, ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então os que estão sendo salvos, então continue firme, zele pelas coisas do Senhor, lute contra o pecado, né? Lute, amados, porque hoje nós vemos o seguinte, que Jesus, ele amava o pecador, mas não tolerava o pecado. E infelizmente, hoje é o contrário. Muitas vezes, o que é que está ocorrendo? Está se amando o pecado e não se tolera o pecador. Está errado. Está errado. Temos que abraçar o pecador, mas temos que denunciar. Temos que, como igreja do Senhor, ser forte, ser valente em relação ao pecado. Entendeu? Temos que ter uma posição diante de Deus, porque para isso Deus contou. O Senhor tem me dado, né, algumas mensagens e a próxima mensagem eu vou mais me ater sobre isso. Então eu quero dizer, seja firme em defesa da vontade do Pai, porque a vida aqui é como um vapor. Não olhe para as injustiças, não murmure para que as suas palavras não sejam pesadas diante do Senhor. Porque eu quero te dizer que na hora da tua herança, na hora da tua herança, meu amado, ninguém vai impedir. Na hora da herança, aí Deus se posiciona. Na hora da tua herança, assim como foi feito nesse texto, como nos mostrou aqui, na hora da posse da herança, né? Mesmo se o Senhor ficou calado, assistiu toda a injustiça e ali o Senhor se calou, viu Nabote ser apedrejado, viu injustamente Nabote e seus filhos serem mortos, o Senhor se calou. Mas na hora que Acabe foi tomar posse da herança, houve manifestação da parte de Deus. E é assim, mesmo se você cristão tem passado muitas injustiças, mas na hora da tua herança, tomar posse da herança, o Senhor, fique firme, porque o Senhor vai dizer isso para ti também. Vinde, benditos de meu Pai, receba por herança. E esse dia, mas é o dia glorioso, é o dia que nós esperamos. E nós crentes temos que ansiar mais pelo céu, porque vale a pena desejarmos mais o céu. E eu quero concluir esta mensagem e dizer para você, né, terminar com um versículo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 10, 27, capítulo 10, versículo 27 e 28, diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem.
o Senhor te conhece. O Senhor sabe quem você é. Independente do que tu tem passado ou sofrido, muitas vezes muitas injustiças, o Senhor te conhece. O Senhor te conhece. E se você é ovelha, você segue ao Senhor, né? E se você é ovelha, mas você faz como Pedro, né? Porque muitas vezes o discurso de Jesus foi duro, e aí só viu os discípulos saindo, e aí Jesus disse: Queres ir também? E aí Pedro disse: Para onde iremos nós? Porque só tu tens palavra de vida eterna. Então, quem é ovelha segue a Jesus. E aí Jesus disse: E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então seja firme como esse tema. Eu vou proteger e tomar posse da minha herança. Tu tens uma herança para receber. Então enfrente qualquer dificuldade, qualquer problema, né? Vai se prostrando diante do Senhor. Acabe era ruim, mas ele se humilhou muito diante do Senhor e o Senhor se agradou dele. Se o Senhor se agradou de Acabe, que estava numa situação ruim, né? Talvez você nem esteja em nenhuma situação ruim, mas precisamos muito como pecadores que somos, né? E como ninguém é bonzinho, eu não sou boazinha, você não é bonzinho, né? Nós temos que nos humilhar diante do Senhor todos os dias, né? E Deus tem grandes bênçãos para nós. Que essa palavra tenha te edificado e que você fique firme para receber a grande herança, aquilo que Deus tem preparado para você. Mas não vale, não vale você ficar no meio do caminho, não vale. Tem que ir até o fim, certo? Vai até o fim, porque foi o próprio Jesus que falou. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Então vamos continuar aí louvando, agradecendo. E o Senhor é tão bom, amados. Sabe por que esses homens, essas mulheres, esses grandes homens de Deus passaram por lutas, tribulações e tal e não desistiram? Porque mais do que, não é? A vida eterna é uma consequência disso, é algo bom que teremos por isso. Mas é porque quem conhece Jesus não consegue mais viver sem ele. Então, quem tem um encontro de Jesus diz: pode vir a aflição, a tribulação, o que for, mas sem Jesus eu não fico, porque Jesus é tão bom e eu quero que você conheça esse Jesus, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como teu Senhor, né, o teu Salvador. Eu quero te dizer que vale a pena, porque Ele é bom, é teu amigo fiel, Ele é maravilhoso e ainda tem para você uma vida eterna. Isso é bom demais. Quem conhece, queridos, não olha para essa história de tô sendo perseguido, vou sair da igreja. Isso é história para quem nunca conheceu Jesus, né? Você deixar de fazer parte do corpo de Cristo, não é? Isso é uma história para quem não conhece Jesus, porque quem conhece Jesus, não é? Quem conhece Jesus, amados, independente de placa, não deixa ele. Quem conhece Jesus sabe que não dá mais para viver sem ele. É como diz uma música, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Então, queridos, conheça mais. Eu preciso e você precisa conhecer mais desse Deus, porque Ele é Deus maravilhoso e fiel. Um abraço, um prazer poder ministrar a palavra de Deus. É uma honra para mim, né? Estar ministrando essa palavra de Deus, porque não sou nem digna, mas Ele é fiel. Um abraço a todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados, com alegria que eu retorno ao nosso canal para mais uma ministração da palavra de Deus.
Eu gostaria que você lesse comigo aí no livro de 1 Reis, capítulo 21, do versículo. Vamos ler a partir do 16.